Depois que Kelvin se recupera do ataque de pânico, Vier diz que quem está dissolvendo o conselho do grupo King agora, depois de tudo que Kelvin fez para recuperar isso, quer saber se ele vai desistir assim tão fácil. Kelvin declara que isso não importa mais, contanto que Vier esteja seguro. Quando o tempo de visita acaba, Kelvin volta para a cela. Lalin, Nana e Vier veem o plano deles dando certo, quem caiu na armadilha. Atualmente, o grupo VPG assinou contratos com todos os fornecedores. Quem não tem outra escolha a não ser trabalhar com alternativas mais baratas para continuar o projeto, e ele vai usar isso para lavar dinheiro, mas no final, ainda vai pagar o preço. O Sr. Lee descobre que quem está colocando o projeto deles em risco, comprando materiais de baixa qualidade, ele deixa claro que vai rescindir o contrato imediatamente se houver qualquer problema nos materiais novamente. Diante disso, quem quer materiais mais caros agora, de alta qualidade? Quando o fornecedor se recusa a vender os materiais para ele, porque já assinou contrato com o grupo VPG, ele é ameaçado. Quem mostra a foto da filha dele e dá uma escolha, a sua família ou um novo contrato. Não vendo outra alternativa, o fornecedor assina. Mas o que quem não esperava era que estava sendo filmado. Além disso, finalmente o gravador é consertado e eles escutam o áudio da conversa. Realmente Liquid sabotou o projeto de propósito para fazer lavagem de dinheiro naquela época, depois ele colocou toda a culpa no grupo NT. Mais tarde, a notícia é divulgada pela mídia, de que o grupo Lloyd usou materiais de construção abaixo do padrão em seu resort, e abusou do poder para ameaçar seus parceiros de negócios. O contratante anunciou que vai processar a empresa, buscando uma indenização alta. Liquid, percebendo que está ferrado, pega uma arma e tenta fugir. Lalin e Nana vão até ele. Liquid já imagina que foi a filha quem fez isso com ele a faz de refém. Enquanto isso, Lavi tenta entender o que está acontecendo, ele implora para o pai não fazer isso. Quando tenta arrancar a arma da mão dele, Liquid aperta o gatilho e acerta em Nana. Diante disso, Lavi aponta a arma para a própria cabeça, pedindo que ao invés de machucar Lalin, faça isso com ele. Liquid solta a arma e vai embora. Quando Kelvin sai da prisão, Vier faz questão de esperar por ele na frente da delegacia e deixa claro que veio buscá-lo. Lavid vai até eles e pergunta se eles fizeram as pazes. Ele fica chateado porque Vier o enganou para pegar a caderneta de seu pai, dizendo que ele só queria arruinar a vida dele. Vier pede desculpas pela caderneta. Quanto ao Liquid, ele é culpado, então precisa enfrentar a lei. Mesmo assim, Lavid acredita que tanto ele quanto Kelvin são os verdadeiros culpados, por isso deixa claro que a partir de hoje estão rompidos. Vendo o estado dele, Vier acredita que não adianta explicar nada agora, então o deixa ir. Quanto a Kelvin, pede para entrar no carro para irem para casa. Kelvin fica até surpreso, mas é realmente isso. Chegando lá, Kelvin tenta esconder as garrafas de bebida, mas Vier diz para ele cuidar disso amanhã. Agora que voltaram, quer beber com ele. Quando Kelvin vira a primeira taça, Vier pede para ele ir com calma, caso contrário vai ficar bêbado. Ele também percebe que Kelvin ainda guarda o cachorrinho de madeira. Quando sentia a falta dele, Kelvin sempre olhava o cachorrinho. Ele pergunta se o motivo de Vier tê-lo buscado é por causa de sua doença. Se for o caso, não quer ser um peso para ele. Vier quer saber se ele decidiu beber só para contar isso. Kelvin admite que não, na verdade quer que Vier fique com ele. Vier continua se aproximando e fazendo perguntas, até que Kelvin admite que não sabe que tipo de pessoa é, não sabe o que é o amor, só sabe que o ama. Vier questiona se é realmente amor e toma a garrafa de sua mão. Ele quer ouvir enquanto Kelvin ainda está sóbrio. Kelvin garante que nunca mentiu sobre seus sentimentos e não sabe como deve amá-lo, mas se tiver ele ao seu lado, e estiver com ele não por pena, Vier pode ensiná-lo a amar. Mas ao mesmo tempo sente que é egoísta e que não o merece. Vier o faz beber um pouco de vinho e demonstra o que realmente está a fim de fazer. Depois de sentir o gosto de vinho nos lábios de Kelvin, o ensina como beber um bom vinho. Precisa segurar na boca e deixar que ele tome conta aos poucos. Depois ele faz Kelvin sentir o verdadeiro sabor que vem de sua boca. Vier literalmente deixa Kelvin cheio de desejo. Além disso, derrama vinho no corpo dele, para sentir o sabor diretamente da pele de Kelvin, mostrando que, para provar um vinho não precisa ter pressa. Diante disso, o dia de intimidade entre eles vai ser longo. Enquanto isso, quem pede ajuda para Liquid, mas leva um esporro. A partir daí, Kelvin tira a máscara de bom moço e joga na cara de Liquid que ele é ainda mais nojento do que Vier e Kelvin, e o que mais odeia é quando o chama de idiota. Quando Liquid repete que quem é idiota, ele leva um tiro.
Depois de um dia de intimidade, Kelvin acorda e passa creme hidratante no corpo de Vier. Ele desliza a mão sobre seu corpo, demonstrando estar cheio de energia. Só que Vier quer levá-lo ao médico. Ele deixa Kelvin com uma médica de sua confiança. A médica percebe uma cicatriz na testa de Vier e comenta sobre isso. Ela acaba percebendo um certo nervosismo de Kelvin. Durante a conversa em particular, ela menciona exatamente a cicatriz na testa de Vier e gostaria que Kelvin falasse sobre isso na tentativa de deixar algo ir. Kelvin acredita que não é tão fácil assim. Segundo ele, Vier sempre acreditou que a cicatriz na testa foi do sequestrador, quando, na verdade, foi ele quem fez o corte. Admite que era muito controlador e tinha medo de perdê-lo, então cortou o rosto dele, pensando que outras pessoas não o desejariam tanto. Assim Vier teria menos opções, só se importaria com ele. A médica sugere que Kelvin conte a verdade para ele, pois guardar segredo não vai ser bom para ambos. Diante disso, Kelvin, apesar do medo de contar e acabar o perdendo, está decidido a falar a verdade. O momento é interrompido por uma ligação. Vier fica chocado com a notícia do falecimento de Likit. Eles vão ao local do assassinato. Lalin olha o corpo do pai ali, enquanto os policiais relatam que tudo indica que ele mesmo atentou contra a própria vida. Eles também vão atrás de Lavid, que está muito abalado com tudo o que aconteceu, ainda mais com a morte do pai. Por isso ele não quer ver ninguém, acreditando que tudo o que fizeram foi usá-lo. Enquanto isso, Kelvin recebe uma ligação avisando sobre uma reunião com os acionistas. Chegando lá, ele recebe críticas por ter ido para a prisão e por ainda ter trazido alguém de fora. Kelvin tenta manter a postura e pede desculpas a todos, dizendo que ultimamente esteve resolvendo alguns conflitos dentro do projeto, mas que ainda assim, todos passaram por cima dele e agendaram essa reunião de acionistas sem sua presença. A explicação para isso é que Kelvin se retirou da licitação e foi para a prisão por causa de Vier, fazendo as ações despencarem por um mês inteiro. Ele arriscou a empresa inteira por apenas uma pessoa, por isso o motivo de terem feito tudo isso é que se importam genuinamente com o bem comum, e que já passou da hora de Kelvin se considerar incapaz de ser o presidente do Grupo King. Kelvin tenta novamente explicar suas razões, argumentando que tudo isso foi causado por Ken, e deixa claro que tanto ele quanto Vier, como parceiros de negócios, estão dispostos a assumir a responsabilidade por todos os problemas que surgiram. Para deixar ainda mais claro, Vier informa que o grupo VPG vai arcar com todas as responsabilidades. Agendarão a assinatura do contrato e retornarão a supervisionar o projeto, o que encurtará sua duração e aumentará o valor da licitação em 10%. Lavid recebe uma ligação de uma voz robotizada, avisando que houve crime na morte do pai dele. Caso queira a verdade, ele deve ir ao endereço enviado. Por outro lado, Kelvin fica grato pela liderança de Vier, porque graças a ele teve a chance de recuperar os benefícios da empresa King. Diante disso, Vier deixa claro que Kelvin lhe deve novamente. A partir desse momento, Kelvin sente que agora é a hora de contar a verdade sobre o ferimento na testa, mas são interrompidos por uma ligação de Lavid, que precisa dele naquele instante. Kelvin vai ficar para assinar o contrato. Quando Vier chega ao local, alguns homens armados também chegam, indicando ser uma emboscada e, claro, tudo isso é plano de Ken. Ele ficou sabendo que Vier voltou com Kelvin e que há um contrato enorme sendo assinado naquela tarde. Então diz que gostaria muito de saber o que Kelvin vai escolher entre o contrato e ele. Quando Vier lança algumas palavras ofensivas, Ken fica furioso e dá vários chutes, descontando todo o seu ódio, depois tira uma foto para Kelvin ver o estado dele, transformando-o em uma isca perfeita. Kelvin está prestes a assinar o contrato quando recebe uma ligação do celular de Vier. Ao atender é surpreendido pela voz de Ken, ameaçando tirar a vida de Vier caso Kelvin envolva a polícia ou conte a alguém, e exige que ele vá sozinho. Kelvin ainda recebe outra pressão dos acionistas: se não assinar o contrato agora, corre o risco de perder o cargo de presidente. Kelvin simplesmente ignora isso e vai embora, provando que Vier é mais importante. Ele também liga para Lalin, avisando sobre o caso e pede para ela chamar a polícia. Chegando lá, Kelvin sofre ameaças, mas mesmo assim exige que quem desconte tudo nele, pois quer deixar Vier fora disso. Quem, claro, debocha da atitude e do relacionamento deles. Além disso, pede para Kelvin se ajoelhar e se curvar diante de seus pés na tentativa de amolecer seu coração. Mas nem chega a esperar, ele dá um chute no próprio irmão e deixa claro que tem algo muito mais cruel esperando por ele. Depois a história explica por que Lavid entrou nisso. Quem manipulou sua mente, dizendo que Vier o usou para pegar a caderneta de seu pai.
e que agora estão aproveitando o momento, construindo um projeto totalmente novo sem se importar com os cadáveres que ficaram pelo caminho. Kelvin e Vier estão acorrentados pelo pescoço. Kelvin implora para Lavid tirar Vier dali, prometendo dar o que ele quiser, seja a empresa King ou até mesmo sua vida. Mas é claro que Vier não concorda com isso. Por causa disso, Lavid o questiona por que perdoar alguém que o torturou várias vezes, enquanto a ele, Vier simplesmente o descarta quando não significa mais nada. Vier diz que isso não é verdade e que se lembra de tudo que Lavid fez por ele. Kelvin também confirma, dizendo que toda vez que Lavid liga, tudo que Vier quer é correr até ele. A conversa é interrompida por Ken, pedindo que Lavid se junte a ele e veja os dois sofrerem a pior tortura de suas vidas. Para não ver isso, Lavid prefere sair. Enquanto isso, Ken quer testar os dois e saber o quanto eles se amam. Os dois estão presos na mesma corrente, se quiserem destrancá-la, ele tem a chave, só precisam ir até ela e pegá-la, mas infelizmente a corrente é muito curta. Se algum deles tentar ir até lá, a própria corrente pode sufocar um deles até a morte. Kelvin tenta negociar outra vez, se culpando por tudo e pedindo para que Ken desconte tudo nele. Vier também tenta lembrá-lo de que Kelvin é seu irmão. Mas mesmo assim Ken não quer saber, ele culpa o irmão por ter tirado tudo de sua mãe, mesmo que a mãe de Kelvin fosse amante. Todas as tentativas são em vão e Ken começa a puxar a corrente um de cada vez, apreciando a tortura. Enquanto isso, Lavid percebe a polícia chegando, Lalin e Nana também vão ao local indicado por Kelvin. Nana planeja entrar escondido para procurar Vier, porque se esperar a polícia vasculhar o local pode ser tarde demais. Kelvin tenta fazer Ken mudar de ideia novamente e soltar Vier, dizendo que ele já perdeu Lalit e ainda está sofrendo com tudo isso. Por causa desse comentário, Ken revela que por causa de Kelvin, foi fácil encontrar Lalit, quem deixou seus homens vigiando Lalit, e quando viram ele saindo ensanguentado por causa do ferimento, eles o pegaram e espancaram, mas não foi um subordinado de Ken que tirou a vida dele como haviam dito, foi o próprio Ken que fez isso. Quando cuidaram do corpo, encontraram um pendrive no bolso dele, com os vídeos das câmeras escondidas. Ken o provoca dizendo que se Lalit não tivesse ido procurá-lo naquele dia, talvez ainda estivesse vivo, e que se Kelvin tivesse tido coragem de lhe contar a verdade, sua tolice não teria se arrastado por tanto tempo. Ken ainda fala sobre uma bomba que instalou na porta, dizendo que dará 30 minutos para eles. Nana entra à procura de seu amigo, os policiais também pedem para Ken se entregar, numa tentativa de conseguir uma pena mais leve, só que ele é audacioso. Não vai se entregar e, além disso, exige um carro e 500 milhões de bais em dinheiro, caso contrário vai explodir o lugar em pedaços. Quando Lavid diz que Vier apenas o usou para tirar a vida de seu pai, Lalin confessa que não foi isso, aquela caderneta do banco foi ela quem mandou Vier pegar. Quanto ao prédio abandonado, foi ela quem investigou e expôs tudo, porque odiava o pai todos os dias e pensava em como destruí-lo. Já sabia há muito tempo que quem tinha tirado a vida de Lalit. Além disso, ela revela que a polícia encontrou provas de que Likit não tirou a própria vida, foi quem forjou isso. Diante da situação, quem faz Lavid de refém e exige que a polícia se afaste, Lavid o golpeia e começa um tiroteio, mas a polícia não acerta um tiro sequer e Ken, por enquanto, consegue fugir para o sul do armazém. Enquanto isso, Nana dá uma surra no restante do pessoal, e o esquadrão antibombas também chega ao local e detecta uma bomba instalada com menos de 6 minutos restantes. Lá dentro, Kelvin já até desistiu de tentar escapar, Vier não quer que ele se sinta culpado. Diz que ele já se confessou sobre Lalit, e que quem causou tudo isso foi Ken. Mesmo assim, Kelvin acredita que se não fosse por ele, Lalit ainda estaria vivo, tudo isso aconteceu por causa dele, então quem merece morrer é ele. Vier deixa claro que não quer ver a pessoa que ama morrer diante de seus olhos, porque isso também seria uma morte em vida para ele. Kelvin fica incrédulo que apesar de tudo, Vier ainda o ama, e diante da situação, ele olha para a cicatriz na testa de Vier e confessa que não foi o sequestrador que fez aquilo, foi Kelvin quem causou a cicatriz. Porque odiava o quanto ele era atraente e não queria vê-lo com mais ninguém, queria prendê-lo só para si pelo resto da vida, por isso machucou, acreditando que, se ninguém quisesse ficar com ele, Kelvin o teria para sempre. Kelvin admite que enlouqueceu e que era isso que queria contar antes. Vier pede para ele esquecer o passado, porque ele mesmo já deixou tudo para trás. Quando as pessoas se amam de verdade, não existem erros. Trata-se de estar ou não disposto a perdoar. Nos últimos segundos que restam, eles seguram a mão um do outro, dispostos a morrer juntos. Vier confessa que vai amá-lo até o último suspiro.
E então o esquadrão antibombas consegue desativar o explosivo no último segundo. 6 meses depois, Lalin faz uma reforma. Agora o grupo Lloyd é o grupo Lalin. Ela fica junto com sua parceira e planejam fazer uma viagem de férias juntas por 15 dias. Enquanto isso, Vier vai visitar Lavid na prisão. Lavid entende a gravidade do que fez e pede desculpas por conspirar junto com Kim para machucar os dois. Vier admite que não guarda mais rancor e que, na verdade, quer agradecer. Sem ele, eles não teriam sobrevivido. Os dois se tornam amigos novamente. Depois de passar um bom tempo no hospital recuperando sua saúde mental, Kelvin é levado para o bar secreto, onde agora será a casa deles. Kelvin também faz as pazes com Nana e ganha uma surpresa de aniversário. Ele admite que até esqueceu a data, porque nunca mais comemorou seu aniversário depois que sua mãe se foi. Vier deixa claro que, a partir de agora, vai comemorar todos os aniversários dele, depois entrega o presente, um novo cachorrinho de madeira, e já que vão recomeçar, pede para Kelvin não guardar mais nenhum segredo. Mais tarde, Vier leva Kelvin para um espaço onde pode fazer exercícios, já que ele passou muito tempo afastado. Quando Kelvin levanta uma barra, Vier comenta que, com tantos gemidos, fica difícil se controlar, porém Kelvin deixa claro que ele não precisa, e os dois passam a fazer outro tipo de exercício, daqueles mais íntimo. Depois, os dois passam o dia na praia, apenas aproveitando o momento. À noite, Kelvin fica pensando em tudo o que aconteceu, sentindo como se tivesse sido ontem. Para provar que não é um sonho, Vier dá uma mordida nos lábios dele e diz que o ontem não importa, o amanhã é o que terão que enfrentar juntos. No dia seguinte, enquanto curtem as férias, a série termina quando Kim aparece novamente, jurando vingança contra todos eles. Ele escuta uma voz atrás de si. Quando se vira, fica surpreso ao ver quem é o sujeito.